Olá, meu nome é Janice, sou médica de família e comunidade. Me formei no ano de 2010, 2011 pelo programa de residência médica do Hospital das Clínicas ligado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atuo há 7 anos na Unidade de Saúde da Família Eugênio Mendes Lopes, que é uma das 11 unidades da Secretaria Municipal de Ribeirão Preto ligada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. No Eugênio nós temos 2 equipes de saúde da família, ambas formadas por uma médica, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e 6 agentes comunitários. A gente elabora algumas atividades dentro do nosso processo de trabalho, atividades que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e eu, como médica de família, sou responsável por algumas dessas atividades. Então, por exemplo, eu atuo na equipe dentro da unidade com os atendimentos individuais. Eles podem ser tanto para demanda espontânea, que são pessoas que estão em situações agudas ou que não são ainda conhecidas pela equipe, que pela primeira vez às vezes estão procurando ali a unidade. E também na demanda de cuidados programados, que são aquelas pessoas que a gente já conhece, já sabe quais os problemas de saúde tem e por conta de ter alguma condição crônica, são acompanhados uma frequência a depender dessa condição crônica que eles possuem. Além disso, eu também faço visitas domiciliares, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de restrição e acabam tendo alguma dificuldade para chegar até a unidade, mas também outras situações sociais e que a gente tem alguma dúvida em que a equipe acha que esse recurso da visita domiciliar médica vai fazer algum sentido no cuidado com essa família ou com essa pessoa, né? Eu também conduzo alguns grupos, alguns são atendimentos coletivos dentro do Eugênio, outros são grupos de educação em saúde, grupos de promoção de saúde. Então, a gente tem um calendário anual que a gente organiza mês a mês o que nós vamos conversar, o que nós vamos fazer, em que áreas nós vamos atuar para tentar promover saúde e prevenir doenças em atividades coletivas, né? O médico de família ele não trabalha sozinho nunca, então como tem o trabalho em equipe, a gente precisa afinar muitas vezes esse trabalho, às vezes modificar ou melhorar alguma coisa dentro do processo de trabalho da equipe, e para isso a gente precisa das reuniões de equipe que são semanais, né? Em que a gente discute casos de famílias e às vezes afina algum processo de trabalho, modifica algum processo de trabalho a depender de algum indicador que a gente está discutindo e está avaliando que não está adequado, ou às vezes alguns dados que as próprias agentes trazem das visitas domiciliares, situações, por exemplo, de críticas, de sugestões que as próprias famílias que são acompanhadas por nós traz, né, por elas, através delas. Então, as reuniões de equipe são uma ferramenta fundamental para que o médico de família consiga atuar adequadamente na área de abrangência da equipe em que está inserido, né? Acho que das fragilidades que o médico de família tem, e assim, uma fragilidade que eu sinto no meu trabalho no dia a dia, principalmente aquelas situações ou aquelas condições em que não é tanto o biológico que está atingindo aquela família ou aquele indivíduo. Então, situações socioeconômicas muitas vezes são uma motivação ou pelo menos a causa da piora de algum quadro físico dos indivíduos e das famílias. E a gente, como médico de família, a gente acaba se envolvendo muito, a gente conhece muito bem a estrutura da família, a forma como que eles se relacionam, os papéis e as redes de apoio
ou até a falta delas. E muitas vezes a gente se vê impotente ou tendo pouca governabilidade em resolver situações que não depende tanto só do conhecimento técnico de ter estudado a fisiopatogenia, o diagnóstico, o tratamento de alguma doença. Isso às vezes frustra um pouco, uma situação que deixa a gente parecendo que está realmente com as mãos amarradas, né? Mas uma fortaleza do trabalho do médico de família é a longitudinalidade, é poder acompanhar esses indivíduos e essas famílias por um longo período de tempo. Eu que estou há 7 anos lá no Eugênio, eu já tive, por exemplo, situações em que estava há anos sem solução, a equipe toda muito frustrada, ninguém conseguindo mais ver um plano para conseguir melhorar a qualidade de vida, pelo menos, dos indivíduos dessas famílias, e que ao longo do tempo, ou por uma solução vinda da própria família, ou por uma solução vinda da equipe, ou por uma solução vinda da comunidade, nós conseguimos perceber uma situação que parecia sem solução se resolvendo. Então isso é extremamente gratificante, a sensação que a gente vai para casa depois de uma situação como essa é de que o dever foi cumprido, mesmo que às vezes não dependeu basicamente do seu trabalho, mas o fato da gente acompanhar essas famílias, se sentir impotentes, incapazes e de repente você poder viver junto com essa família a resolução de algum problema tão multifatorial, tão difícil de ser resolvido, é muito gratificante e deixa a gente com uma sensação de realmente poder, de ser um recurso para aquela família, para aquela comunidade, que mesmo que não seja um recurso de resolução, mas um recurso de vínculo, de apoio, de estar por perto, de conseguir viver junto quando as coisas estão dando certo e quando as coisas estão dando errado, né? Um exemplo muito claro dessa fortaleza está sendo agora em relação a essa pandemia que o Brasil e o mundo está vivendo com esse novo coronavírus, né? Uma das coisas que eu mais acho, mas né, acredito que a gente tenha de maior força dentro dessa pandemia é que o médico de família conhece quem são os pacientes que podem possivelmente ter uma evolução desfavorável, conhece quem são as famílias que têm uma experiência de doença que muitas vezes podem fragilizar emocionalmente. Então, muitas pessoas estão sofrendo com essa pandemia porque é ansiogênico a gente ficar assistindo os telejornais e mostrando o número de casos e mostrando o número de mortes. E a gente sabe, conhece que algumas pessoas dentro da comunidade, algumas pessoas que nós acompanhamos, podem adoecer mais facilmente por conta da fragilidade emocional. Algumas pessoas a gente conhece tão bem a ponto de saber quem vai procurar a unidade de saúde logo nos primeiros sintomas ou aquele que nunca procura a unidade de saúde. Então a gente tem que tomar cuidado e manter talvez uma supervisão mais de perto. Esse conhecimento que a gente tem da comunidade, acho que faz muita diferença no combate, na luta contra essa nova doença, né? A gente também teve situações que eu acredito que por sermos uma unidade de saúde da família, por eu ser médica de família, é que a Associação de Moradores do Bairro da minha unidade se organizou para auxiliar as pessoas que estivessem sofrendo economicamente com essa pandemia. E um dos lugares em que eles buscaram a informação sobre famílias que pudessem ser ajudadas foi na unidade. Então, a presidente da Associação de Moradores entrou em contato, informou que eles tinham cestas básicas e a gente conseguiu elencar para eles algumas famílias que a gente sabia que provavelmente tinha necessidade de receber essa ajuda. E eu acredito que talvez uma unidade que não seja de saúde da família ou até mesmo um médico que não esteja há muito tempo dentro da mesma unidade
tenha um pouco mais de dificuldade de dar essa resposta ou de ter esse contato, por exemplo, com a sociedade civil organizada, né? Em relação ao que eu acho que o médico de família tem de melhor, assim, o que eu acredito que me dá força diariamente para dizer que eu escolhi a profissão correta, eu tô na especialidade que eu amo e que eu pretendo manter pelo resto da minha carreira profissional, é o vínculo que a gente forma com as pessoas, com as famílias da área de abrangência. Eu poder dizer a frase que eu sempre falo quando eu tô conhecendo alguém novo na unidade de eu sou a Janice, eu sou a médica responsável por você e pela sua família, isso me dá um poder, assim, é uma sensação de que eu sou um recurso fundamental, essencial na vida dessas pessoas. E eu sei que por diversas vezes, muitas pessoas, principalmente na área de abrangência da minha equipe, que tem muitas pessoas que fazem uso da saúde suplementar, podem até não valorizar, achar que não vão precisar, mas quando por algum motivo eles precisam de alguma coisa e a saúde suplementar talvez não seja a resposta, vem lá na cabecinha deles. Eu vou lá no posto porque lá tem a doutora Janice. Então, isso me faz me sentir forte, me faz perceber o quanto eu consigo mudar, às vezes, a realidade de algumas pessoas, talvez não de trazer mais saúde para elas, apesar de ser esse o meu desejo, mas de pelo menos trazer mais qualidade de vida para alguns.